vou chamar agora o professor Marcos Garcia Lira para iniciar sua fala. Gente, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e todas, né, recebê-los aqui na Faculdade da Educação para a discussão de um tema tão relevante quanto esse é motivo de muito orgulho para nós, né, e pensamos que é uma temática de grande interesse em função desse diálogo, né, que nós observamos que a capoeira está tentando fazer com a educação e também com a educação física. E a ideia da composição dessa mesa e da apresentação de diversos posicionamentos é justamente para suscitar um debate, para que a gente pudesse, né, refletir sobre outras questões. Diante disso, obviamente, né, vocês sabem que eu não sou capoeirista, né, eu tenho uma experiência com a capoeira que, no decorrer da minha fala, eu pretendo narrar para vocês, porque a capoeira nos ajudou a pensar também um dos elementos que a gente considera relevante no trabalho pedagógico, né? Então, eu posso dizer que uma parte do que a gente vem pensando da educação e do ensino, né, na escola tem uma influência interessante da capoeira, né? Mas no momento adequado a gente vai mencionar. Pensamos em abordar os seguintes, né, tópicos, bem rapidamente, né? Discutir rapidamente a função social da escola, discutir um pouquinho essa noção de práticas corporais, e aí pensar na função da educação física e depois no lugar da capoeira na escola. Por último, né, uma lâmina que não está aqui no nosso plano, mas está fora da discussão, eu vou apresentar para vocês um incômodo, né, que nós temos com essa questão, né, da relação capoeira, escola, educação e educação física. Tá? Então, acho que a gente precisa pensar um pouquinho, né, porque já que inclusive o professor Jorge apresentou para a gente uma pesquisa abordando a questão do tempo, né, muitos de nós, às vezes, estamos presos na escola do passado e, portanto, na sociedade do passado, né? Muitos de nós aqui olham para a escola do passado e pensam que a escola do passado é a escola do presente. Então, olha lá, alguns de nós estão olhando para a escola do presente, estão pensando que a escola do presente tem o mesmo compromisso que tinha a escola do passado, que era formar um determinado grupo social bastante restrito, bastante elitizado e que proporcionava a escola como direito para poucos, sempre qualificando cada vez mais esses poucos. Então, vocês vão dizer, né, quem pensa dessa maneira, vai acabar dizendo que a escola de antigamente que era boa, porque na escola de antigamente só passava quem sabia, né? Esse tipo de postura, a gente remete a uma escola do passado, a uma sociedade do passado. Porque na escola de antigamente ensinavam isso, isso e isso. E se você for falar com alguém um pouquinho mais velho, vão dizer que ensinava francês, ou ensinei que aprendia piano na escola. Então lá, eu vou dizer uma coisa, gente, né? Nessa escola aí, ela era uma escola tão restrita, mas tão restrita que nessa escola a gente jamais poderia pensar no ensino da capoeira. Eu vou dar um depoimento pessoal para vocês. Eu estudei no mesmo bairro que eu cresci, né? Que é o bairro que minha mãe mora até hoje. E todo dia, para a gente ir para a escola, né, a gente ia caminhando para a escola e passava na frente de uma academia de capoeira, que era do mestre Sarará, que naquela região era uma academia bem conhecida e uma pessoa no bairro bastante conhecida. Só que nessa escola que eu estudei até a 8ª série, nós nunca ouvimos falar de capoeira dentro da escola. Então eu ia e voltava, todo dia eu passava na academia, mas nunca se falou de capoeira nessa escola. Então lá, essa escola do passado, ou seja, eu fiz a escola há 40 anos atrás. Essa escola do passado é uma escola que estava comprometida com outras coisas, que obviamente não passavam pela discussão que hoje a gente está tendo aqui, tudo bem? Essa escola do passado, gente, ela não dava espaço para uma coisa muito importante, que foi mencionada também pelo professor Jorge, né, nas entrelinhas, que é a preocupação de trabalharmos o currículo com elementos culturais que pertencem a outros grupos sociais. A escola do passado estava comprometida com os elementos culturais da tradição europeia e também, né, alguma influência da tradição estadunidense. Quando a gente vai olhar para a configuração da sociedade brasileira do passado ou atual, a gente constata uma configuração multicultural. Por isso que hoje é uma força muito grande para que conhecimentos que estavam do lado de fora, justamente porque pertenciam a grupos com menor visibilidade social ou com menos poder, e para que esses conhecimentos agora componham a experiência escolar. Nós pensamos que as crianças, jovens e adultos, ao atravessarem o percurso escolar e ao conhecerem e analisarem, né, com mais criticidade
os movimentos que acontecem do lado de fora da escola, os movimentos que acontecem na sociedade, e os saberes que diversos grupos sociais produzem, nós pensamos que vamos construir, né, uma sociedade menos desigual, porque as pessoas vão, né, conhecer, saber, ter contato, reconhecer as próprias identidades já dentro do percurso escolar. A sociedade, a escola do presente, ela tenta estabelecer vínculos mais próximos com a configuração social que nós temos, né? Então, hoje nós estamos defendendo, né, a partir daí, uma escola que tenha um intercâmbio próximo, né, um intercâmbio intenso, um intercâmbio forte com a cultura. E aí a cultura, nós estamos pensando na cultura como toda a produção de significados. Saber jogar bolinha de gude também é cultura. Saber brincar, né, de roupinha, de boneca, também é cultura. Saber noções elaboradas de matemática, isso também é cultura. Cada vez que você vê assistir uma televisão, cada vez que você vê uma brincadeira, cada vez que você vê uma dança, você está interpretando, está analisando, está negociando significados, você está nesse processo de produção cultural. O que qualquer escola faz? A escola seleciona uma parcela da cultura e coloca dentro do seu currículo. Qualquer processo de seleção de cultura, gente, vai ser um processo arbitrário. Alguém vai dizer, isso deve estar e isso não deve estar. Quando a gente pensa na escola do presente, a gente pode dizer que essa escola do presente, ela está com, né, critérios de seleção de conhecimentos, critérios de seleção sobre práticas, critérios de seleção de cultura um pouco mais abertos, um pouco mais democráticos que a escola do passado tinha. Volto ao meu exemplo, né? Eu fui um professor que na escola trabalhou com a capoeira, mas fui um aluno que na escola não pôde ver capoeira. Então, nós estamos percebendo que a escola vem num processo de democratização daquele procedimento de seleção da cultura e de trazer a cultura para dentro da sua experiência. É nesse ponto, né, gente, que a gente vai entrar aqui num item importante. Se a escola seleciona uma parte da cultura e traz essa cultura para dentro, né, dos seus muros, essa escola também vai fazer uma parte, né, vai trazer uma parte da cultura mais ampla, que é a chamada cultura corporal. Em linhas gerais, cultura corporal é toda a produção de significados que envolve as práticas corporais. As práticas corporais, por sua vez, né, elas são produtos da motricidade sistematizada com característica lúdica, não com característica funcional. Então, lá, se eu carrego essa cadeira lá para fora, eu estou executando uma prática corporal nesse sentido? Não, eu estou executando uma atividade física, estou fazendo um movimento, mas não prática corporal. Prática corporal, esse conceito que nós estamos usando de prática corporal, ele vai dizer assim, olha, toda a produção que envolve brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas. Toda a produção da motricidade sistematizada. Então, quando duas pessoas jogam xadrez, aqueles movimentos lá têm um significado naquele texto que é o jogo de xadrez. Quando as pessoas dançam qualquer música, quando as pessoas jogam capoeira, quando as pessoas praticam uma ginástica no sentido de expressão, elas também vão usar gestos que são passíveis de leitura, são gestos que dependem do grupo social no qual eles foram produzidos. É por isso que uma partida de futebol jogada pelas crianças, ela tem gestualidade, tem característica um pouco diferente da mesma partida jogada, né, por adultos, ou da mesma partida jogada por um grupo de jogadores profissionais. Se vocês analisarem, né, 5 minutos do jogo da NBA e analisarem 5 minutos do jogo de basquete, né, do Campeonato Brasileiro de Basquete, vocês terão a impressão até que é um outro jogo, né, porque às vezes a gestualidade é um pouco diferente. Então, olha lá, gente, é nesse contexto que a gente vai encaixar a capoeira como uma prática corporal. A capoeira é uma prática da cultura corporal. A capoeira tem seus gestos, tem seus códigos, tem seus certos significados que foram produzidos por um determinado grupo. Isso vai explicar a rejeição que foi tão pontuada pelo professor Jorge e também pelo professor Ronaldo. Então, olha lá, quando a sociedade, né, quando uma parcela da sociedade, principalmente aquelas pessoas que têm uma postura de preservar aquela cultura, né, que a sociedade do passado pensava, quando elas olham as práticas corporais da cultura afro, elas vão enxergar naquelas práticas corporais alguns signos que pertencem àqueles grupos sociais
que essas pessoas querem ver do lado de fora. Essas pessoas não qualificam aquela experiência cultural, essas pessoas vão dizer que elas qualificam, mas de forma pejorativa. Vão dizer que aquela prática corporal não é digna o suficiente para estar dentro do currículo. Então, enquanto o nosso desenho social estiver configurado dessa maneira, nós sempre teremos, né, a capoeira como um grupo, né, a capoeira e os capoeiristas como um grupo social que luta por espaço. Capoeira e os capoeiristas, um grupo social que trabalha na resistência. Isso explica aquela imagem, né, do atleta da capoeira lá, aquele superatleta, eu esqueci o nome? Do Ed. Isso explica aquela imagem. Quanto mais eu embranquecer a capoeira, quanto mais eu estilizar a capoeira, quanto mais eu deixar a capoeira próxima aos códigos dominantes, mais fácil ela entrar na escola e mais fácil, gente, ela está nas academias da elite, mais fácil ela é apresentada como símbolo do país. Quanto mais eu preservar os códigos originais da capoeira, mais distante ela estará. Vocês já estão percebendo que eu defendo exatamente, né, a segunda posição. Penso que a capoeira, quanto mais ela se vende, quanto mais ela se embranquece, mais ela desqualifica, né, aqueles códigos que são originários e que aí sim comunicam o sentido que os capoeiristas e que as capoeiristas queriam comunicar. Tudo bem, gente? Então, e aí vocês verão lá no meu incômodo o que eu vou apresentar para vocês, né? Bom, e aí, olha lá, por que as práticas corporais elas precisam constituir um currículo da escola? E o currículo aqui entendido como toda a experiência proposta pela escola. As práticas corporais elas são uma parte da cultura. À medida em que essas práticas corporais aparecem no currículo, e eu trabalho essas práticas corporais no currículo, eu ajudo as crianças, jovens e adultos a entenderem essas práticas corporais do lado de fora da escola. Então, ao não ter capoeira na experiência escolar, ou ao não ter truco na experiência escolar, ou ao não ter, né, jogo de cartas na experiência escolar, nem videogame, eu impeço que uma parte, né, daquelas crianças, daqueles jovens, daqueles adultos, entendam essas manifestações do lado de fora. Às vezes, não ter, né, significa dizer para as crianças que aquilo não é importante o suficiente. À medida em que aquilo aparece, gente, à medida em que, no caso específico da capoeira, que a estética da cultura negra aparece dentro da escola, eu estou dizendo para as crianças que aqueles saberes são relevantes, que aqueles saberes são importantes e que aquelas identidades que estão sendo ali trabalhadas, elas constituem a cultura mais ampla, elas constituem o nosso grupo social, elas nos ajudam a enxergar e a entender esse mundo em que vivemos. Não tê-las na escola significa dizer para as crianças que aquilo não é importante, não tê-las na escola significa dizer para as crianças que aquilo é menos, que aquilo é desqualificado. Bom, diante disso, a gente vai apresentar para vocês aqui a nossa tese, né? Nossa tese qual é? Qual é o lugar da capoeira dentro da escola? Né? A gente vai pensar, gente, a capoeira, enquanto uma prática corporal, né? Portanto, o lugar que ela pode estar na escola é, para nós, exclusivamente se for dentro do currículo da educação física. Porque vai ser o único espaço social onde ela vai estar legitimada pelos códigos que têm valor na escola. Então, enquanto a capoeira aparecer, do jeito que o Ronaldo apresentou, né, enquanto a capoeira aparecer como um componente específico, ou enquanto a capoeira aparecer na escola, enquanto um projeto paralelo, ela sempre será ocupada por poucos e sempre por certos poucos que estão na escola. Né? Nos meus 17 anos de sala de aula, na educação básica, eu percebia como esses movimentos aconteciam. Então, quem eram as crianças que no contraturno iam para determinadas práticas corporais? Quando a capoeira aparece como uma certa prática corporal fora da grade, fora do conhecimento da educação física, ela vai aparecer, gente, como um projeto, né, um projeto, perdi a palavra, já pensei numa palavra para mencionar, como um projeto folclórico, né, como um projeto carnavalizado, como um projeto apenas de contemplação. Agora vamos ao grupo da capoeira. E é bem aquela cena que o Ronaldo mostrou, as pessoas ao redor vão bater palmas e vão achar bonito quando as crianças fazem certos gestos. Exatamente, ou seja, e vem justamente nessa semana, né? Essa é uma semana que nós estamos vivendo. Então, gente, quando você tematiza a capoeira dentro do currículo da educação física, primeiro, você está trabalhando com todas as crianças.
E segundo, você tem, por ser um tema do currículo, você tem a oportunidade de desenvolver atividades que promovam uma reflexão crítica sobre a trajetória do negro na nossa sociedade, a trajetória dessa manifestação na nossa sociedade, o histórico de opressão que esse grupo social sofreu. Gente, você tem situações didáticas que só o tratamento dela dentro desse componente vai permitir. Agora, se o colega de história quiser fazer isso, gente, se o colega de geografia ou se o colega de língua portuguesa quiser fazer isso, também é excelente, né? Eu estou pensando aqui na questão da educação física, mas não estou restringindo a educação física. Então, lá, eu me posiciono contrário à participação da capoeira, da transformação da capoeira em um componente específico, ou seja, vai ter uma disciplina chamada capoeira, penso que isso não qualifica a capoeira, ou o trabalho da capoeira como projetos paralelos, extracurriculares, etc. E principalmente, né, já aproveitando o que o Ronaldo falou, quando nós trazemos para a escola agentes externos à escola, agentes que não têm, gente, o status, né, de funcionário da escola. Não estou dizendo que é um status pior ou melhor, mas estou lembrando para vocês o que ele já pontuou. Então, lá, esse professor de capoeira que vai na escola só para dar aula de capoeira, ele participa do projeto escolar, ele alinha o seu trabalho à proposta da escola, ou ele é mais alguém que vai coreografar as crianças para uma apresentação no final do ano e para os pais ficarem felizes, né? Então, lá, são questões para a gente pensar. Bom, diante disso tudo, né, eu teria a dizer para vocês quais são, né, os meus incômodos com essas questões, né? Então, já marquei minha posição, já fiz a defesa da posição, e agora, né, eu tenho aqui alguns incômodos e uma conversa com vocês, né? Porque como nós sabíamos que grande parte dos participantes do evento seriam ligados à capoeira, eu queria estabelecer uma conversa mais íntima com vocês, mais próxima com vocês. E contar para vocês como é que eu me aproximei da capoeira e como que eu fiz, né, essa transposição das coisas da capoeira para a questão da pedagogia. Então, lá, nós sabemos que o Rio de Janeiro tem uma participação fundamental na construção da capoeira, né? Mas nós sabemos também que não foi, né, no Rio de Janeiro onde a capoeira se semeou e criou seus grandes corpos, né, professor? Né? E durante um tempo da minha vida, eu tive que ficar recluso em Salvador durante 50 dias. Né? Eu estava na Marinha e o navio que eu estava embarcado, né, ele, como tudo, né, naquela época, ele quebrou, né, e ele ficou no Porto de Salvador durante 50 dias. E aí, na noite anterior ao atracar, na noite anterior, né, você falou dos militares e os caras de calça branca, e ontem eu posso colocar. Então, na noite anterior, né, do atracamento no Porto de Salvador, nós tivemos uma reunião onde nos foi dada a seguinte orientação, né? Assim, olha, nós vamos amanhã atracar Salvador. Não pense que Salvador é como as outras cidades que vocês vão, não, né? Ou seja, o nosso comandante falando. Vocês tomem cuidado, porque essa história que vocês têm de ficar em todos os lugares brigando, cuidado que Salvador tem um monte de capoeirista, né? Então lá, gente, antes de chegar em Salvador, pela primeira vez na vida, já me avisaram, cuidado com os capoeiros, né? Porque os marinheiros tinham para chegar no lugar, era uma confusão. Aí ele falou pra gente, cuidado, vocês vão chegar lá, né, uma confusão, vão se dar mal. Só que, como a gente ficou muito, né, o regime de serviço era 3x1, ou seja, você dava serviço um dia e os outros 2 dias, né, você não fazia nada, eu fiquei muito circulando na cidade. Então, eu tive chance de conhecer diversos espaços, estou falando em 1984, né, gente? Eu tive chance de conhecer diversos espaços e constatar como é que se dava o processo de aprendizagem da capoeira em Salvador naquele momento. E aí, de lá para cá, eu tenho ficado cada vez mais triste quando eu vejo o que vem acontecendo com a capoeira. O que vem acontecendo com a capoeira é um processo, como é que vem, de embranquecimento do ensino da capoeira. Vou dar um exemplo que foi citado pela professora Thaís. Lá pelas tantas, a professora Thaís falou assim, conteúdo. Então, lá, o conteúdo da aula. Então, lá, a didatização da capoeira. Gente, nessa minha breve experiência de campo, em contato com a capoeira, eu percebia que a aprendizagem da capoeira se dava nas praças, nos lagos, na rua, jogando capoeira. Ou seja, não havia uma aula formal de capoeira. Naquele momento não havia aquilo, né, que eu critico na postura do mestre Pastinha,
que ele sistematizou o ensino da capoeira, né? Segundo Roberto da Mata, as pessoas que estudaram o assunto. Então, olha lá, a capoeira é ensinada a partir do jogo no meio da rua, na praça, no largo, né? Numa feira. Qualquer pessoa que estivesse ali podia entrar na roda, podia tentar copiar o outro, podia se apropriar daquilo outro, né? Uma série... Quando nós temos, né, uma certa corrente da capoeira que vai didatizando, que vai criando método, que vai criando sequência, que vai criando um processo pedagógico para ensinar os golpes, nós vamos ver dentro da capoeira, né, um movimento de tentar qualificar a capoeira, mas jogando pelas regras dos outros. Entendeu? A partir do momento que você, para se tornar reconhecido, joga pelas ideias dos outros, você sempre vai ser subalternizado, você nunca vai ser como o outro. Então lá, nós conhecemos professores de capoeira que têm escrito livros que estão dizendo, que estão fazendo relações entre a capoeira e a psicomotricidade, a capoeira e o desenvolvimento motor, a capoeira e a aprendizagem motora. Gente, esse processo só vai levar à desqualificação da capoeira, à descaracterização da capoeira, né? E, porventura, dos seus capoeiristas. Não à toa que aquela identidade reconhecida da capoeira, como o professor falou, quem são os professores que são mais bem-sucedidos, que são os exaltados? São aqueles que se parecem mais com a norma hegemônica, né? Aqueles, né, que têm as características do grupo social que produziu a capoeira e que segue ensinando as capoeiras nas periferias das grandes cidades. Esses professores, esses não são exaltados, esses não aparecem, né? Esses aí não são os bem-sucedidos. Então, um primeiro incômodo é isso, né? Ou seja, convidando vocês, né, a retomarem os processos de ensino originários da capoeira. A retomar, gente, a pedagogia africana, que é uma coisa que a gente pouco pensa, pouco estuda, pouco quer saber, né? Porque as propostas pedagógicas que nós temos majoritárias na educação física são europeias. É o tal aquecimento, parte principal e parte final, são as tais sequências. Gente, você tem uma influência, né, alemã, você tem uma influência de Herbert, né, que é um filósofo alemão que construiu uma certa pedagogia tradicional no ensino da capoeira. Então, a capoeira, ao ser pedagogizada, a capoeira, ao ser transformada, né, numa experiência, numa prática corporal, como as outras, ela vai perdendo cada vez mais essa sua característica. É óbvio que vocês vão dizer, se você hoje é professor, né, de capoeira, ou mestre, e se você já teve um processo de ensino baseado nessa maneira, vai ser difícil você, né, buscar as origens. Eu te convido a buscar as origens para fazer isso, né? Ou seja, que você desvirtue e transgride o modo que você foi ensinado e você recupere o modo original de se ensinar capoeira, né? Que fugia, obviamente, do processo, né, pedagógico do jeito que a gente entende hoje dentro da educação e dentro da educação física. Daí, né, gente, olha lá, defender o seguinte, apesar dos nossos conselhos, né, apesar dessa luta digna que a capoeira tem batendo, penso que a capoeira tem que ir na direção contrária. Ou seja, não pensar que o professor de educação física qualifica a capoeira. Inúmeros autores dizem que depois que o professor de educação física entrou nas práticas corporais, essas práticas corporais só foram de mal a pior, né? Então, lá, a presença do professor de educação física, a presença do conhecimento acadêmico da educação física dentro do futebol, alguns autores vão dizer, gente, que isso piorou o futebol. Então, lá, piorou o que a gente chamava lá nos anos 50, né, futebol arte. De vez em quando eu falo com os meus colegas, né, gente, que houve uma geração aqui no Brasil inteira, né, bem sucedida de futebol, que não tinha nenhum professor de educação física na comissão técnica, como não? Porque como a gente aprende a valorizar tanto o conhecimento acadêmico, a gente pensa que é o conhecimento acadêmico que vai melhorar as coisas. Então, ó, penso que não seja isso. Penso que a capoeira tem que fazer a sua luta, tem que continuar lutando, se separar da educação física e não pensar que o professor de capoeira precisa ser professor de educação física. O professor de capoeira pode ser qualquer coisa, né? Não precisa ser professor de educação física, pode seguir uma carreira, outra, né? Não precisa do conhecimento da educação física para qualificar a capoeira. Mas, diante disso tudo, o que né, da capoeira nós trouxemos para a educação? É ao contrário, não é da educação para a capoeira e nem da educação física para a capoeira. Lá em 2007, baseado nessa experiência que nós tivemos, né, nesse período de imersão obrigatória lá em Salvador, a gente trouxe a ideia da metáfora da capoeira para a pedagogia. É um conceito que a gente desenvolveu em 2007 e vem aperfeiçoando isso. Como é que funciona um jogo de capoeira? Um jogo de capoeira funciona mais ou menos assim, né?
há uma sucessão de improvisos e há o estabelecimento de um diálogo entre capoeirista e o outro capoeirista. Ou seja, se eu for jogar capoeira com o Jorge, se eu for jogar capoeira com o Ronaldo, a gestualidade deles e a minha gestualidade vão se costurando, vão estabelecendo um texto, vão sendo tecidas a partir do diálogo entre os dois. De tal maneira que você, desculpa eu estou falando Padre Nosso Amigável, mas como tem gente no grupo que não é da capoeira, então acho que serve para alguém. Então lá, se esse jogador de capoeira joga com aquele jogador de capoeira, né, se esse capoeirista joga com aquele capoeirista, gente, ele vai usar determinada gestualidade que vai ser diferente de quando for jogar com o outro, ou quando for jogar com uma criança, ou quando for jogar com um idoso, ou quando for jogar com uma pessoa com deficiência. Então lá, o ensino da capoeira, a prática da capoeira, ela tem bastante de improviso. Não estou falando da capoeira coreografada dos atletas performáticos, estou falando da capoeira que a gente vê no cotidiano na rua. Né? Então, olha lá, se eu consigo organizar meu movimento em função do outro, e se o outro organiza seu movimento em função do que eu tenho, o produto que eu vou tecendo, a coreografia que eu vou montando, o texto que eu vou escrevendo, o texto que eu vou elaborando, é sempre um texto único. Nenhum jogo de capoeira vai se repetir, porque afinal de contas, essas duas pessoas, ao estarem jogando, estão empregando gestualidades que são específicas daquele jogo ali. Bom, nenhuma aula é igual a outra, nenhum grupo é igual ao outro. Hoje, se a gente está fazendo esse trabalho aqui, mas se amanhã todos vocês forem convidados para vir para cá, vocês já serão outras pessoas amanhã e o professor também será outro professor amanhã, o professor que estiver com vocês. A composição da sala já vai ser um pouco diferenciada. Os temas vão suscitar em vocês questionamentos hoje que serão questionamentos diferentes, que serão suscitados amanhã. Então, lá, esse professor, quando está trabalhando com vocês, qualquer professor que estiver trabalhando com um grupo de alunos, ele vai ter que fazer esse tecido também na base do improviso. Então tem muito de improviso na docência. Então, lá, numa pedagogia que está aberta ao improviso, uma pedagogia que valoriza as culturas, uma pedagogia que valoriza o patrimônio cultural que as pessoas trazem, não tem como o professor prever quais são os conteúdos que vão ser trabalhados ao longo do período. Então, lá, esse professor vai ter sempre que pensar na aula seguinte a partir daquilo que aconteceu na aula de hoje. Esse professor ele vai ter que estar sempre prevendo o que o aluno pode dizer, o que o aluno pode pensar, para ele se preparar para poder jogar, para ele poder devolver, ou para ele poder se defender, no sentido figurado da capoeira, ou para ele poder fazer uma negativa, ou para ele poder fazer uma bênção. Então, lá, este professor e esse aluno, e esse grupo de alunos, vão construindo um texto que é igual ao texto da capoeira. Então, lá, da mesma maneira que a gente não quer metodizar a capoeira, a gente defende que a capoeira não seja metodizada, a gente defende que a pedagogia se inspire na capoeira. Então, lá, se nós transformarmos as nossas aulas de qualquer saber, de qualquer conhecimento, a partir da metáfora da capoeira, a gente vai poder estabelecer com os nossos alunos, com as nossas alunas, uma relação mais dialógica. Então, eu penso que é justamente ao contrário. Penso que a educação física não teria muita coisa a ensinar a capoeira, mas, por sua vez, penso que a capoeira tem muita coisa a ensinar a educação física. Então, lá, em síntese, que os capoeiristas e os professores de capoeira retomem a pedagogia africana, retomem o jeito que os africanos têm de ensinar, e que nós da educação física, possamos nos inspirar um pouco nessa pedagogia para que a gente possa enriquecer o nosso processo cultural. É isso. Muito obrigado. Vamos